Mateu comenta que faltam apenas 7 dias para desembarcarem no Brasil e Juliana diz que o amigo de seu pai está esperando por ela. Ao som das ondas, Mateu convida Juliana para ir com ele para onde Deus quiser que estejam. Ele promete que se casarão assim que chegarem ao Brasil e os dois trocam um beijo apaixonado. Ao pôr do sol, diante de uma bela paisagem à beira-mar, Mateu e Juliana se beijam novamente, reforçando o amor que sentem um pelo outro. Mariana afirma que o filho de Francisco não dormiu em casa na noite anterior e Janete e Francisco partem juntos. Finalmente, todos os imigrantes chegam ao destino tão aguardado. Juliana parece confusa e perdida em meio à nova realidade. Um homem diz a Francisco que um funcionário subiu a bordo para apressar o desembarque e comenta que há formalidades que precisam ser cumpridas. Francisco diz que sabe disso, pois já passou pela mesma experiência um dia. O homem retorna acompanhado de Juliana e Francisco, surpreso, pergunta se ela é mesmo Juliana. Então ele diz que veio buscar os três, mas Juliana, com tristeza, informa que seus pais faleceram. O homem acrescenta que o médico não soube confirmar se a causa foi peste. Francisco fica em estado de choque e, sem conseguir conter a emoção, abraça Juliana com força, como se quisesse protegê-la de todo o sofrimento que havia passado. Janete, preocupada com a situação, comenta que, se realmente foi a peste que levou os pais de Juliana, o melhor é saírem dali o quanto antes para evitar riscos. Juliana, com semblante firme, afirma que não vai com Francisco, mas pede para ficar com Mateu, demonstrando claramente a importância que ele tem para ela. Francisco, confuso e sem entender o motivo dessa insistência, observa Mateu se levantando e caminhando. Apesar da resistência, Juliana acaba sendo levada e, algum tempo depois, chega à casa de Francisco. Ao entrar, Francisco anuncia que, a partir daquele momento, aquela seria a casa dela, o seu lar. Janete, em tom de advertência, diz que Juliana só pensa em Mateu e que isso pode se tornar um problema. Francisco, ignorando o comentário, afirma que irão procurar Mateu na Secretaria dos Imigrantes e pede para Marina conduzir Juliana ao quarto de hóspedes, preparando também um bom banho para que ela possa se recompor. Juliana sobe as escadas ao lado de Mariana em direção ao andar superior, ainda visivelmente abalada. Janete, aproveitando o momento a sós com Francisco, lembra que Juliana é uma filha de um amigo dele, mas não dele próprio, e espera que ele não se esqueça disso. Reforça ainda que Juliana parece ter o pensamento voltado apenas para Mateu. Enquanto isso, Mariana prepara o banho com cuidado, deixando a água na temperatura ideal, e se retira para dar mais privacidade a Juliana, que mergulha em lembranças e sente uma profunda saudade de Mateu. No andar de baixo, Mariana pede para Luísa colocar mais um prato e talheres à mesa. Luísa, surpresa, pergunta se a italiana vai jantar com os patrões. E Mariana confirma, dizendo que é ordem direta de Francisco, lembrando que ali obedecem primeiro ao patrão. Marco Antônio, curioso, quer saber sobre os amigos do pai e pergunta se chegaram bem e onde estão. Francisco responde que apenas a filha, Juliana, chegou e informa que o amigo dele e a esposa, que ele nunca chegou a conhecer, faleceram. Marco Antônio lamenta e diz sentir muito, mas Francisco, com o peso no coração, comenta que talvez devesse ter deixado o casal na Itália. Marco Antônio tenta consolá-lo, pedindo para não se culpar. Ao perceber a roupa simples de Juliana, Francisco questiona o motivo e Mariana explica que ela não tinha outra para vestir. Francisco convida-a para sentar-se à mesa e apresenta Marco Antônio como seu filho. Antes que ela se acomode, Janete intervém dizendo que Juliana deveria jantar com os criados, mas Francisco insiste que ela fique. Juliana, desconfortável, tenta recusar, dizendo que preferiria comer depois. Porém, Francisco pede para Mariana preparar um prato para ela, já que não está acostumada às refeições tão formais. Janete, incomodada, ordena que retirem os talheres e deixem apenas uma colher para Juliana, o que provoca um olhar de repreensão de Francisco, que pede que todos possam comer em paz. Marco Antônio tenta deixá-la mais à vontade, dizendo para comer do jeito dela. Enquanto todos a observam, Juliana começa a jantar. Em outro lugar, Mateu viaja em um trem e por um instante pensa ter visto Juliana, mas se engana. Francisco comenta com Juliana que pretende procurar Mateu logo cedo no dia seguinte, mas Janete insiste que ela não é filha dele para merecer tanta preocupação. De forma sutil, Francisco encerra a conversa pedindo para ela descansar. Marco Antônio pergunta quem é Mateu e Francisco explica que é um amigo de viagem de Juliana, alguém que a confortou após perder os pais e por isso acredita que seja uma boa pessoa. Janete retruca, dizendo que se for mesmo uma boa pessoa, deve deixá-lo e seguir a vida juntos. Mas Francisco afirma que antes quer saber quem é esse Mateu. Janete, voltando-se para Marco Antônio, reforça que Juliana só fala nele.
Enquanto isso, Mateu caminha e comenta com Bartolo que não viu Juliana no desembarque. Bartolo pede que Mateu o acompanhe e juntos entram no trem. Determinado, Francesco diz a Juliana que prometeu e vai buscar Mateu. Em outra conversa, Mariana comenta com Luísa que Juliana é filha do melhor amigo de Francesco. Luísa pergunta se é verdade que os pais dela morreram afogados, mas Mariana esclarece que foi por causa da peste. Francesco e Juliana continuam a busca por Mateu, mas ela acaba confundindo outro homem com ele. Um homem informa a Francesco que Mateu provavelmente embarcou em um trem que já partiu, o que o deixa frustrado. Em paralelo, Justino orienta um grupo, pedindo atenção e avisando que em poucas horas chegarão ao destino, descrevendo o quão maravilhoso é o país em que vão viver. Ele explica que logo passarão pelos cafezais, que serão cuidados por eles, e garante que todos serão recebidos de braços abertos. Mateu, visivelmente preocupado, conta a Justino que perdeu Juliana durante o desembarque e que não sabe onde procurá-la. Enquanto isso, Juliana sente um vazio profundo e relembra as palavras e gestos de Mateus, desejando reencontrá-lo o quanto antes. Mateu caminha pelo corredor do trem, olhando pelas janelas e para os lados, completamente perdido e desorientado, como se buscasse respostas que o próprio destino ainda não estava disposto a dar. Francesco comenta com um ar de frustração que não tiveram sorte, pois Mateu já havia partido antes que pudessem encontrá-lo. Marco Antônio, sempre tentando encontrar uma solução prática, pergunta se Juliana sabe ao menos o nome da fazenda para onde ele pode ter ido, mas a jovem apenas balança a cabeça dizendo que não sabe, com um olhar que mistura tristeza e impotência. Francesco lamenta, afirmando que ela realmente não sabe nada sobre o paradeiro de Mateu. Janete, de forma direta, diz que talvez fosse melhor que Juliana estivesse com ele, mas Francesco, com um tom firme, deixa claro que agora eles são a família de Juliana e que ele se sente responsável por ela. Janete o alerta para que não exagere no carinho e na afeição que demonstra pela moça. Marco Antônio, curioso, pergunta por que tanta preocupação com Mateu, e Francesco explica que foi ele o único que apoiou Juliana durante toda a viagem, a única pessoa que esteve ao lado dela em um momento de dor tão grande. Porém, Francesco admite que não pretende procurá-lo, pois teme que Mateu acabe levando Juliana embora da casa, já que ele sabe exatamente como tem sido dura a vida dos italianos nas fazendas, e não quer que esse destino aconteça para ela. Marco Antônio promete tratar Juliana como uma irmã, mas Francesco, olhando-o nos olhos, pede para que não passe disso, dizendo que o conhece bem demais para confiar apenas em palavras. Enquanto isso, na fazenda de Gumercindo, o patriarca recebe o padre Olavo em sua casa. Maria explica que foi ela que pediu que o padre viesse, pois Angélica queria conversar com ele. Gumercindo estranha e pergunta o motivo, e então Maria revela que Angélica deseja saber o que é necessário para se tornar freira. Rosana, meio divertida, confirma realmente que é a vontade da irmã. Mas Gumercindo, surpreso e irritado, diz não compreender de onde surgiu essa ideia, afirmando que não criou filha para casar com Cristo, e que para ele, suas filhas só deveriam se casar com homens capazes de lhe dar um neto homem para cuidar do cafezal e garantir a continuidade da família. Gumercindo declara que quer que as duas filhas se casem e lhe deem netos. O padre Olavo tenta acalmá-lo, dizendo que ninguém pode mudar os desígnios de Deus. Angélica, convicta, responde que não existe homem nesta vida que possa ocupar o lugar que Jesus tem em seu coração. Mas Olavo diz que ela poderia compartilhar esse amor, porém Angélica recusa a ideia, afirmando que não vai compartilhar. Rosana comenta com o padre que Angélica tem nojo de homens. De volta à casa de Francisco, Marco Antônio, do lado de fora do quarto de Juliana, pede permissão para entrar e ela diz que sim. Ele expressa pesar pelo fato de ela ter se perdido de Mateu e promete que vai encontrá-lo para ela. Janete, no entanto, diz que o patrão pode até tratar a italiana como se fosse da família, mas não quer que ela fique realmente dentro de casa. Em seguida, pede para Juliana ajudar no serviço doméstico e Antônia na cozinha, mas Antônia se recusa, dizendo que não quer nenhuma italiana no fogão. Mariana, porém, intervém e afirma que a ordem veio da madame, e a ordem era para ser cumprida. Luísa comenta que a patroa está com ciúmes de Juliana. Enquanto isso, no campo, Justino reúne os imigrantes e pede atenção, mostrando a paisagem ao redor e dizendo que eles estão chegando ao paraíso, incentivando-os a cantar. O grupo segue o caminho, entoando canções e com semblantes esperançosos. Angélica, em casa, diz que para se casar com Cristo precisará da permissão do pai, mas Rosana debocha, embora Angélica insista que fala sério. Rosana comenta que o pai delas está preocupado com a chegada dos italianos e também com a queda no preço do café. Angélica, determinada, afirma que vai fugir de casa para se casar com Cristo, algo que jamais faria por qualquer outro homem.
O grupo de imigrantes continua a caminhar até que Justino anuncia que chegaram e que, ao atravessar a porteira, estarão entrando no futuro de cada um deles. Justino chama Mateu para abrir o portão e este, sorrindo, o faz. Gumercindo se aproxima, observa os recém-chegados e Justino apresenta o grupo, dizendo que são o povo que trabalhará para ele.